Bem, meus nobres, conspícuas criaturas, boa tarde para todos que me ouvem nesse exato momento. Eu sou seu amigo, seu irmão Charles Luciano e gostaria de tratar acerca de um assunto muito interessante, muito instrutivo. Eu pretendo com essa minha prédica, com essa minha mensagem, tratar acerca de uma temática muito instrutiva, tá certo? Se você não conhece os meus vídeos, acesse no YouTube ou então no Facebook, pois tenho em ambos os canais vários vídeos com várias temáticas, em particular polêmicas demais. E hoje eu quero tratar acerca de um assunto que você vai amar esse assunto. Assista até o final, curta, compartilhe com seus amigos, porque será de muito proveito para a sua vida intelectual. O tema que eu quero tratar nesse exato momento é o seguinte: o poder da persuasão. O poder da persuasão. Para basear essa minha prédica instrutiva, eu quero ler aqui no 5º livro do Novo Testamento, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 18, versículo 4, que diz assim: E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Trata-se de quem? Do apóstolo Paulo, se você ler o contexto imediatamente anterior, isto é, os versículos que vêm antes, referem-se ao apóstolo Paulo. Paulo, ele teve uma educação aos pés de Gamaliel. Paulo conviveu com Apolo. Paulo viveu uma vida intelectual muito intensa e muito rica de informações. Paulo conhecia muitas culturas. Paulo era poliglota. Paulo era filósofo. Paulo conhecia as filosofias. Paulo conhecia as ciências e Paulo conhecia as diversas doutrinas teológicas. E Paulo, além disso, era um grande, é para isso que eu quero me ater, Paulo era um grande orador. O que forma um grande orador? Orador é aquele que utiliza-se da verbalização para expor ideias. Mas não é interessante apenas expor ideias. O interessante é expor ideias com fundamento, com peso. Porque a intenção de um interlocutor, a intenção de um orador, tá certo? É realmente convencer a sua plateia. E aqui diz que Paulo, todos os sábados, disputava, ou seja, ele brigava, mas não de punhos cerrados. Brigava no campo das ideias. Paulo disputava com judeus e gregos. Os gregos eram homens sábios e gostavam, não tinham outra atividade melhor do que a de discutir filosofia, pensamentos, ideias, conjecturas, elucubrações. Então Paulo disputava todos os sábados na sinagoga. E o interessante, ele não somente disputava, porque ele seria apenas um paurador, seria apenas um verborrágico. Mas não, Paulo, ele convencia a todos com quem ele debatia. Então é sobre isso que eu quero discorrer nessa tarde. Como ser um orador convincente? Como convencer a plateia? O tema é o poder da persuasão. O que leva você a crer em algo? O que leva você a acreditar em algo? Qual é o critério que você utiliza para acreditar em alguma ideia? Você utiliza algum critério ou você acredita em tudo que lhe mostram, tudo que lhe apresentam, você acredita de antemão? Sem refletir. Outra coisa, como você prova a mim e àquele com quem você conversa que a sua ideia é melhor que a do outro? E que devo acreditar na sua ideia?
Que critério você utiliza? Como você prova que a sua ideia é melhor do que a minha e melhor do que aquele com quem você fala? Como você prova isso? Tá certo? É sobre isso que eu quero tratar nesse exato momento. Persuadir, eu tive o cuidado de ver no dicionário da ABL, Academia Brasileira de Letras, um dicionário organizado por Evanildo Bechara, um homem muito sábio, membro da Academia Brasileira de Letras. Ele define persuadir como o ato de convencer ou levar alguém a crer ou aceitar algo ou alguma ideia. Argumentar significa utilizar meios para provar, para refutar ou para justificar alguma ideia ou alguma coisa. Então estão definidos os termos persuasão e argumentação. É a argumentação que torna algo digno de aceitação ou não. É o peso da sua argumentação. Quais são os argumentos que você utiliza para provar a sua ideia? Tá certo? São argumentos fracos ou fortes? Um argumento pode ser convincente ou não. Ou seja, pode ser fraco ou forte. Qual o argumento que você utiliza para provar a sua ideia? Tá certo? Quais são os argumentos que você utiliza para provar a sua ideia? Os seus pensamentos. Se você é um pregador, se você é um orador, se você é um professor, se você é um ensinador, se você é um pedagogo, se você, seja lá o que for, se você se utiliza da arte da fala, qual o argumento que você utiliza para provar que o que você está falando é verdadeiro? Qual argumento? Eu vou dar alguns exemplos de argumentos fracos que as pessoas, a grande massa populacional utiliza para provar os seus argumentos ou para abraçar alguma ideia. Veja os argumentos que a maioria das pessoas utiliza. Veja quais são as frases que eles citam. Em primeiro lugar, ele diz assim: meu pastor ou meu padre falou determinado assunto, então eu acredito de antemão. Isso aí é o argumento da autoridade. É um argumento fraco. Sabe por quê? Você diz: não, mas ele me ensina desde criança, ele está estabelecido, esse padre, esse pastor, esse professor, esse pedagogo, esse psicólogo, seja lá quem for, esse formador de opinião, ele está há muito tempo na minha cidade, ele ensina muitas coisas e eu acredito no que ele fala, porque ele é o meu líder, ele é o meu mentor. Agora eu digo para você, líderes eclesiásticos, filosóficos, acadêmicos, escolares, educacionais, eles não são impecáveis. Eles não são detentores de toda a verdade. Eles são humanos. Não detêm todo o conhecimento em todas as áreas. Eles são passíveis de equívocos, erros, contradições. Em suma, eles podem errar, como de fato erram. Então, esse não é argumento forte e convincente. Eu acredito porque foi meu padre, ou meu pastor, ou meu professor quem falou. Não. Por exemplo, eu já tive líderes, pastores, que pregaram, que ensinaram o seguinte para mim e para o público: pessoas muito ruins na terra, quando morrem, são transformadas em demônios. Ele leu um livro de um herege e pregou esse ensinamento na igreja. Esse ensinamento está correto? Eu descobri que estava errado, pronto. Outra coisa, alguns ensinam: moda e vaidade são pecados. Quem foi que falou isso, que moda e vaidades são pecados? Se a minha igreja quer utilizar, quer frear, quer impedir que as pessoas utilizem modas e acessórios e vaidade, é uma coisa, mas considerar como pecado é outra coisa totalmente diferente. Porque você lê os 1189 capítulos da Bíblia, os 31.173 versículos, os 66 livros, e em nenhum canto da Bíblia diz que moda e vaidade são pecados. Não há. Até porque as pessoas têm que andar bonitas, têm que serem vaidosas realmente, para mostrar uma boa aparência, para realçar a beleza.
Não tem pecado nenhum nisso. Tá certo? O pecado está na nudez e na extravagância. Todo excesso é prejudicial, mas a vaidade e a moda não são pecados. Uma questão é a igreja escolher. Não, eu não quero que os meus liderados usem desse costume. É uma coisa, mas eu dizer que é a Bíblia quem defende isso é uma coisa totalmente diferente, pois a Bíblia não defende isso em canto nenhum. Tá certo? A igreja é livre para escolher, mas que dizer que é pecado e que a Bíblia proíbe é totalmente diferente, pois a Bíblia não dá essa chancela considerando pecado, vaidade e moda. Tá certo? Outro argumento é que as pessoas utilizam argumentos fracos. O primeiro é: meu pastor ensinou, meu padre, meu professor, meu psicólogo, meu pedagogo ensinou, então tenho que abraçar. Não. Ele é líder, mas ele é passível de erro. Tá certo? Segundo argumento: se a maioria pensa assim, eu também pensarei. Esse é o argumento da maioria. Ou seja, as pessoas pensam assim, muitas pessoas. Se a maioria, ou seja, 90% ou mais de 90%, ou uma porcentagem acima da média, pensa, então eu tenho que navegar a favor da correnteza, não contra a correnteza. Porque a maioria tem peso para essas pessoas, mas não é assim. Não é assim. Para eles, novelas, filmes de terror, que são satânicos, diabólicos, macabros, que enchem a cabeça das pessoas que assistem de porcaria e de ideias fantasiosas e que causam problemas psicológicos. Muitos problemas vêm devido aos filmes macabros que são assistidos. Os filmes mentirosos de ação são crenças da maioria. Não, vamos assistir, porque a maioria assiste e não tem problema nenhum. Outra coisa, a maioria diz: não existem extraterrestres. Sim, a maioria diz. Mas será que isso é verdade? Quando Jesus estava na terra, a maioria dizia: tem demônio, dizia que Jesus tinha demônio, que Jesus expulsava demônios pelo espírito de Belzebu, que Jesus era comilão e beberrão, que não deviam aceitar a Jesus. Mas a maioria estava certa? Obviamente não. A maioria diz que não existem extraterrestres. Mas você sabe se a maioria está correta? Você já estudou a ufologia? Você já estudou os arquivos confidenciais da aeronáutica? Você já estudou teoria da conspiração para saber se esses assuntos mostram? Você já estudou, já sabe o que são agroglifos? Você não estudou a ufologia, os agroglifos, teoria da conspiração e outras coisas para saber se existem ou não extraterrestres. Tá certo? Então não é porque a maioria prega que eu devo aceitar. Outra coisa, alguns dizem assim, em terceiro lugar: se os intelectuais pensam dessa forma, eu vou pensar também, porque os intelectuais são pessoas, venhamos e convenhamos, os intelectuais são pessoas inteligentíssimas. Os intelectuais utilizam apenas e tão somente a massa cinzenta, o raciocínio, o cérebro, a capacidade intelectiva ao máximo. Tem um vasto teor uma vasta gama de conhecimento, tem um vigor psíquico elevadíssimo. Então eu vou acreditar nos intelectuais. Aí eles dizem assim: se os intelectuais são ateus, eu vou ser ateu também. Eu não vou acreditar em Deus porque os homens sábios não acreditam. Isso é um argumento fraco. Só estou citando argumentos fracos que as pessoas utilizam. Esse de que os intelectuais pensam e que eu devo pensar também porque eles são inteligentes é argumento fraquíssimo. Outro argumento: se meus pais me ensinaram, então eu vou seguir. Meu pai ensinou, bateu, levou. Eu vou seguir? Não, eu devo seguir meu pai se ele estiver correto. Não existe aquilo de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É faça o que eu digo e faça o que eu faço. Tá certo? Alguns pais ensinam as criaturas, aos filhos: se você apanhar de alguém, não volte a apanhar, você bata nele também. Outra coisa que eles ensinam: vocês devem, meus filhos, seguir a religião nossa, minha religião e a da sua mãe. Mas você alcançou a maturidade, você vai seguir?
Só porque foi seu pai, só porque seu pai era católico, ou espírita, ou maçom, ou evangélico. Não. Você tem que seguir se tiver argumento. O argumento é só porque seus pais seguiram? Isso é um argumento fraco. Outro argumento. Eu não serei aceito em determinado lugar. É o quinto argumento. Por isso, para ser abraçado, eu prefiro ir contra a minha vontade. Eu queria fazer de um jeito, mas eu quero ingressar naquele grupo. E para eu fazer parte daquele grupo, eu tenho que deixar a minha opinião e seguir a opinião do grupo. Esse é um argumento fraquíssimo. E a minha identidade, onde é que fica? E a minha subjetividade? E a minha opinião pessoal, onde é que fica? E a minha escolha, como é que fica? Eu vou dar a outra um direito? Não. Aí eles fazem assim. Ah, eles usam droga? Eu vou usar droga também. Eles usam tatuagem? Eu vou usar tatuagem também. Eles usam piercing? Eu vou usar piercing também. Eles pintam o cabelo e cortam de uma determinada forma e tem um penteado macabro, maravilhoso? Eu vou fazer isso também. Fazer, mas por quê? Só porque eles fazem ou porque você tem argumento para ser dessa forma? Você tem que provar por que você é. Argumento dizendo que eu faço assim porque aqueles seguem e que eu devo seguir eles, senão eu vou ser rejeitado, isso não é argumento convincente. Isso é um argumento fraquíssimo. Tá certo? Vamos para o sexto pensamento, para o sexto argumento fraquíssimo. Aí tem outros que utilizam assim, falam assim. Ah, eu vi na internet. Eu assisti num filme. Eu vi numa novela. Não, eu li um livro. Não, foi um teatro que eu assisti. Aí diz. Eu vi nesses meios. Em algum desses meios. Então eu vou seguir. Então eu vou fazer igual. Porque eu vi na internet. Eu digo pra você. A internet tem muito lixo. Você sabia? As novelas. Existem muita porcaria. Os filmes são filmes. Uma negação. Filmes de terror são uma porcaria. Porque somente fazem a gente imaginar o que não existe. E despertam aquele sentimento mais profundo e escondido do nosso eu. Para que isso? Isso não é argumento. Eu vi na internet, eu vi um filme, uma novela, um livro, não. Isso não é argumento. Argumento tem que ser fundamentado. Não é porque eu vi que eu vou fazer também. Tenho que ter argumento. Outro argumento, eu li na Bíblia. É o sétimo argumento que alguns utilizam, fraco. Eu li na Bíblia, então tá certo. Agora eu pergunto a você. Você é capaz de interpretar a Bíblia corretamente? Você aprendeu a interpretar a Bíblia? Ou você lê tudo que tiver aqui, você não se importa se foi escrito para Israel, se foi escrito para os judeus, para os gregos, para as nações ímpias? Não se importa se é uma profecia que já foi cumprida, você não se importa. Simplesmente você pega o texto isolado e diz, não, isso aqui é para mim, isso aqui eu devo seguir. Não. A Bíblia, ela tem épocas, ela tem mensagens que foram direcionadas para pessoas específicas. Nem tudo que está na Bíblia serve para a gente. Tá certo? Outra coisa, você conhece as regras gramaticais para interpretar a Bíblia? Você sabe o que é etimologia? Você estudou hermenêutica e exegese para dizer que interpreta a Bíblia? Antes de você dizer que é um pregador, o primeiro livro que você deveria estudar, sabe qual era? Não é a Bíblia, não. É a gramática da língua portuguesa, porque a Bíblia está escrita nessa língua. Conhecer as línguas originais, conhecer as regras da hermenêutica, da exegese, conhecer a etimologia das palavras. É isso, amados. Está pensando que é fácil? Não é fácil, não. É preciso estudar, se preparar. Você está pensando que é fácil? Chegou, pegou e já está interpretando e é do jeito que eu penso? Não, as coisas têm regras. As coisas têm regras. É preciso se conhecer essas coisas. Martinho Lutero foi um grande visionário. Ele libertou as pessoas, porque só quem podia interpretar a Bíblia eram os clérigos, padre, bispo, arcebispo e papa. Aos fiéis que sentavam nas bancas não era permitido interpretar a Bíblia. Mas eu digo uma coisa, ele trouxe uma mazela também. Porque como é que pode um analfabeto interpretar a Bíblia? Como é que pode uma pessoa que mal conhece a letra O e a letra A interpretar a Bíblia? Como pode uma pessoa que mal tem o ensino fundamental interpretar a Bíblia?
Como pode um preguiçoso interpretar a Bíblia? Não, tem que ser uma pessoa estudiosa para interpretar a Bíblia. A Bíblia tem regras para serem interpretadas. Então isso não é argumento. Ah, eu li na Bíblia, então sigo. Não, preciso ter regras. Outro argumento, oitavo argumento, ah, eu sonhei. Muitos dizem assim, né? Ah, eu sonhei, e eu sonhei várias vezes, viu? Então acredito nessa coisa. Não, o sonho não é argumento. Primeiro, sonhos são organizações de ideias. O cérebro utiliza, o cansaço leva a gente a deitar e dormir, e durante o sono o cérebro organiza as ideias que a gente teve durante o dia, para deixar mais leve a vida quando a gente acordar. E outra coisa, os sonhos são simbólicos, segundo Freud, Sigmund Freud, o grande psicanalista. Em nono lugar, ele diz assim, se eu não sentir, eu não acredito. Eu sinto. Eu sinto que aquela coisa é boa. Eu sinto que essa coisa é certa. Então eu vou seguir. Não, isso não é argumento. Sentir não é o sentir que julga as coisas. Quem julga as coisas é razão. Sentir, olha que coisa interessante. Os sentimentos são momentâneos. Você sente agora, pode não sentir amanhã. Pode sentir agora e daqui a um minuto não sentir mais a mesma coisa. Então ele é momentâneo. Outra coisa, sentimentos enganam. A gente pensa que é uma coisa, mas é outra. Outra coisa, sentimentos são pessoais, são subjetivos. O que eu sinto pode ser que você não sinta, que fulano não sinta. Então eu não posso basear minha vida, os meus argumentos em sentimentos, mas na razão. Na razão, no raciocínio lógico. Tá certo? Não é nos sentimentos. Experiências espirituais não são superiores ao teor das palavras de Deus e de Jesus Cristo. Não, experiências espirituais subjetivas não são superiores às palavras de Jeová e de Jesus Cristo. Então esses foram argumentos que eu citei, fraquíssimos, que as pessoas utilizam para provar por que elas pensam ou porque alguém deve pensar conforme elas estão expondo. Agora eu vou tratar rapidinho acerca de princípios. Eu construí essa mensagem ontem à noite. Eu rabiscando, pensando, enfim. Porque eu fiz alguns sermões e eu percebi que algumas pessoas foram contrárias aos meus pensamentos. Mas eu formulei esse sermão para mostrar exatamente isso. Por que você discorda de mim? Você tem argumentos para refutar os meus pensamentos? Você tem argumentos? Então mostre-me seus argumentos. Seus argumentos são baseados em quê? Nesses fajutos, nesses argumentos fracos que foram citados? Ou seus argumentos são embasados, são fundamentados, são rígidos? Pergunta a você. Princípios para não sermos enganados. É outra coisa que eu quero tratar nesse exato momento para concluir a minha prédica. Princípios para não sermos enganados. Primeiro princípio. Não devo acreditar nunca numa pessoa somente porque ela é famosa, está na mídia ou porque a maioria aceita as suas palavras. Não. Eu não devo aceitar as palavras dessa pessoa somente porque ela é famosa, está na mídia ou porque a maioria aceita as palavras dela. Não. Isso é um princípio para não ser enganado. Eu não devo aceitar por causa disso as ideias dela. Segundo lugar, eu não devo dar a outra pessoa o meu dever de pensar. Não. Eu devo usar ao máximo a minha cabeça, o meu cérebro, pensar, raciocinar de acordo com as regras da exegese, da hermenêutica, da lógica, do bom senso. E pensar por mim mesmo, por si só. Pense por si só. Não dê a outra pessoa o direito de pensar por você. Não. Eu sigo a maioria. Não, não é assim. Você tem que pensar por si mesmo. Trabalhe essa cabeça. Eu fiz um pensamento uma vez que diz mais ou menos assim. Pelo desuso, o mundo... Se a falta de pensamento, se o desuso fosse causa de perda, aliás, se o desuso fosse causa de perda, o mundo estaria repleto de criaturas sem cabeça. Pense nesse pensamento e reflita para ver se não tem razão esse pensamento. Se o desuso fosse causa de perda, o mundo estaria repleto de criaturas sem cabeça. Outra coisa, duvide de tudo. Duvide de tudo e de todos de antemão. Não aceite nada de antemão.
antes que passe pelo crivo do seu raciocínio. Não, ele falou agora, eu já acredito. Não, de antemão não. Primeiro, peraí, eu vou parar para pensar. Você está apressado? Então vá para sua casa que eu vou analisar o que você me falou. Ah, Charles Luciano, o orador de temas polêmicos, ele fala vários assuntos. Mas será que ele tem razão? Quais são os argumentos que ele utiliza? É assim que você deve fazer com qualquer pessoa. Comigo, com você também, com qualquer pessoa. Você deve duvidar de tudo e de todos de antemão. Eu tenho um pensamento que está em um dos meus livros, junto com esse, das criaturas sem cabeça, que diz assim: grandes descobertas podem ser feitas quando desconfiamos das coisas que nos cercam. A dúvida deve ser uma coisa constante na sua vida. Não que você não tenha nada de fé, não. A fé tem que vir depois da dúvida. Você tem que pensar. Alguém critica Judas só porque ele duvidou de Cristo. Não, ele utilizou o método. O método. Jesus falou que apareceriam muitos anticristos. E como saber se aquele que tinha se apresentado não era mais um anticristo? Aí Judas utilizou o método. Eu vou duvidar. Eu tenho que tocar. Se eu tocar e não for, então eu não acredito. Ele foi o crente mais sábio e dotado de um dom espiritual, que é o discernimento de espíritos. O maior dos crentes foi Judas. Aliás, Tomé foi o maior de todos os crentes, porque duvidou. Tá certo? Outra coisa, estude todas as opiniões possíveis sobre determinado assunto. Por exemplo, se a temática é salvação, estude. A salvação é pela fé ou pelas obras? Quais são os pensadores que pensam que é pela fé? Quais são os pensadores que pensam que é pelas obras? Quais são os pensadores que pensam sobre a predestinação? Quais são os pensadores que pensam sobre o livre-arbítrio? Pense todos os assuntos. Ateísmo, deísmo e teísmo. Tudo. Estude toda a Bíblia. Se você é religioso. De Gênesis a Apocalipse, para ter uma visão ampla e panorâmica de todos os livros da Bíblia e de todos os assuntos. Outra coisa, não compre livros somente da editora da sua igreja. Se você é assembleiano, não compre somente livros da CPAD, compre livros de outros pensamentos. Estude as demais religiões, estude várias filosofias. Abarque o máximo de conhecimento possível que você tiver condições. Não compre somente livros da Bereia. Não compre somente livros de Ellen Goldwhite, livros de Allan Kardec. Não. De Joseph Smith. Não. Compre diversos livros para você ter uma visão ampla e ver os vários pensadores, porque de repente você descobre uma verdade que está em outra religião e que não está na sua e que você precisa mudar. É assim que o conhecimento sucede. Outra coisa, adote padrões rígidos de acordo com a verdade. Como é isso? A verdade diz assim: Deus e Jesus são as maiores autoridades em qualquer assunto. Entre Paulo e Jesus Cristo, eu prefiro Jesus Cristo, se eles se chocam nas ideias. Entre Davi, Salomão e Jeová, eu prefiro Jeová, porque Jeová é o Criador do universo e entende de todos os assuntos e é o maior de todos os sábios, sapientíssimo, que detém toda a sabedoria, é onisciente e presciente ao mesmo tempo. Outra coisa, a verdade diz assim: a verdade não pode ser antagônica. Eu não vou acreditar em Deus e no diabo ao mesmo tempo. Eu não vou praticar o bem e praticar o mal ao mesmo tempo. Eu posso até escorregar e praticar uma coisa ruim, mas eu não devo ter como prática: eu vou determinar na minha vida seguir o bem e o mal ao mesmo tempo. Não, a verdade não é antagônica. Ela só tem uma vertente. E outra coisa, eu não posso ser eclético ao máximo. As emissoras de TV são ecléticas. Elas abarcam e ensinam todas as filosofias, todas as teologias ao mesmo tempo, todas as religiões, todas as ciências, todos os pensamentos ao mesmo tempo. E fica uma confusão na cabeça de quem assiste as televisões. E a internet principalmente. Eles são ecléticas ao máximo. Eu não devo ser eclético ao máximo. Eu devo escolher princípios rigidamente estabelecidos e a partir desses princípios julgar todas as demais coisas. Outra coisa, eu devo estudar todos os assuntos possíveis que eu for capaz de estudar, mas eu não devo seguir todos os assuntos, seguir todas as coisas.
E finalmente, em sexto lugar, eu não devo ter medo de mudar ou sofrer vergonha em nome da nova descoberta da verdade. Você tem vergonha de mudar de opinião? Então você é um covarde. Você prefere estar no erro? Você prefere seguir o erro do que expor e pensar diferente? Saia do rebanho. O que eu quero dizer com isso? Não é deixar a sua igreja, deixar o seu pensamento filosófico, a sua escola. O que eu quero dizer é, pense diferente. Se esse pensamento diferente for a verdade. As igrejas, as escolas, as universidades não são detentoras de todo o conhecimento. Eles são parcelas. Eles estão contribuindo. Mas em muitos lugares existem heresias e você precisa mudar se você descobrir a verdade. Então pense por si só e não dê a outro o direito de pensar por você. Essas são as regras, são os princípios para não sermos enganados. Tá certo? Então está escrito, torno a dizer, Paulo, em Atos capítulo 18, versículo 4. Todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Ele disputava, brigava em ideias, pensamentos, mas ele convencia. Então eu pergunto a você, qual o critério que você utiliza para provar que o seu pensamento é verdadeiro? E você não pode me julgar antes de analisar os meus argumentos. Estude os meus argumentos e os argumentos de qualquer outra pessoa e depois dê a sua aprovação. Faça o seu julgamento. Ele tem razão ou não tem? Tem argumentos ou não tem? O que é que está mais destacado? O que é que tem mais fundamento? O meu pensamento ou do meu próximo? E se for possível, mude de pensamento e não tenha vergonha de dizer que você um dia pensou errado, mas que hoje você pensa diferente, mas de forma acertada. Fica aqui esse sermão, essa prédica, e que Deus em Cristo te abençoe e nos ajude a nos tornarmos mais sábios do que somos, porque é sempre possível sermos melhores do que somos e irmos além de onde já chegamos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.